Olá, você que acompanha a coluna Questões de Convivência. Eu sou Enéas Canhadas, psicólogo, e hoje nós vamos falar de um tema também relacionado à convivência de pais e filhos. E esta convivência também passa por uma questão da atualidade. Eu costumo dizer e alertar as pessoas, e em especial os pais, que os pais hoje em dia, e quando eu estou dizendo pais é literalmente pai e mãe, eles estão sendo consultados e eles têm que pensar e resolver certos problemas que nunca passaram. Isto é, falta muitas vezes para os pais de hoje terem vivido muitas experiências que os filhos já estão vivendo. Não importa muito se é precoce ou não, mas acontece que os filhos hoje nos trazem questões as quais nós não vivemos e sobre as quais nós não sabemos. E quando os pais olham para os filhos querendo parecer que eles sabem e que podem resolver, muitas vezes isso pode levar para um caminho desastroso. Então, primeira dica, quando o seu filho trouxer uma questão sobre a qual você não sabe o que dizer ou a qual você não viveu ainda, então de começo diga, eu não sei, vamos pensar juntos. Eu me lembro muito de uma historinha que eu ouvi, que o menino de 12 anos chegou para o pai, fez uma pergunta e o pai disse assim, eu não sei isso que você está me perguntando. E o menino disse assim, mas você é o meu pai, você não sabe? E o pai disse assim, não, é a primeira vez que eu tenho que ter 12 anos de idade para poder pensar como no que você está me perguntando. Então, pensando nisso, né, é que nós devemos então estar atentos, porque o nosso mundo atual traz muitas questões vindas pelos nossos filhos que nós não sabemos e nós não conhecemos. E aí aparece como possibilidade as experiências por um lado, mais o diálogo por outro. Que experiências o pai traz então, ou os pais têm? Os pais têm experiências vividas de outra natureza. E os pais têm experiências vividas que os filhos estão muito longe ainda de viver. Uma noção de perigo, uma noção de imprudência, uma noção de invigilância. Então, estas noções os pais viveram e eles podem aplicar aquela questão que o filho está trazendo, né? E quando você tem um filho em idade adolescente e ele te traz um problema para o qual você não tem a experiência necessária, pense no seguinte, como eu agi, como eu fiz quando eu tinha a idade dele, né? Por exemplo, meu filho tem muito problema com matemática na escola. Como eu vivi naquele tempo dos meus 12 anos a minha dificuldade com a matemática. Isso vai fazer com que você se identifique com ele e você busque através do diálogo uma resolução própria para os dias de hoje, sem querer trazer necessariamente valores já ultrapassados e estabelecidos lá de trás. E também não se fechar para o diálogo com o seu filho. Se você curtiu o assunto, se você se identificou com ele, escreva os seus comentários, curta a página e nós vamos acolher esses seus comentários.